Na praia de Ipanema, a tarde de verão se dissolvia lentamente, como uma bossa nova preguiçosa. O vento trazia o cheiro de sal e o som de um violão vindo de um barzinho à beira da rua, onde alguém cantava chega de saudade, enfim. Mas no apartamento do 10º andar com vista para o mar, Clara Menezes aprendia a encarar a saudade de si mesma, a falta de um amor que ela acreditara ter morrido junto com as chuvas do verão passado. E naquele dia, sob um sol dourado como mel, o destino batia à sua porta mais uma vez. A temperatura no Rio chegava quase aos 40 graus. O calor fazia o ar tremer, como se o mar respirasse. Clara Menezes estava junto à janela de seu pequeno apartamento na Rua Prudente de Moraes, o suor brilhando nas têmporas, os olhos fixos no teste de gravidez que mudava de cor, 2 linhas cor-de-rosa. Apareceram 2 marcas finas como trilhas paralelas do destino, que ela não sabia se devia temer ou celebrar. 6 meses. Fazia exatamente 6 meses, desde o dia em que deixara o apartamento cujo cadeado, agora, Miguel Duarte, provavelmente já havia trocado. 6 meses desde que os papéis do divórcio foram assinados, e o som da porta se fechando soara como o ponto final de 5 anos de amor. Agora o destino voltava, silencioso, sem pedir permissão. Meu Deus, murmurou Clara, a voz trêmula. Colocou a mão sobre o ventre ainda plano, sem sinal algum, exceto pela sensação estranha que crescia dentro dela. Havia uma vida ali, entre o coração dela e a lembrança do homem que um dia jurara não ter nascido para ser pai, Miguel Duarte. O nome ainda pesava como dor. O obstetra mais respeitado do Hospital São Tomé, homem tão gentil que despertava a inveja silenciosa das enfermeiras, mas também frio o bastante para ser cruel ao dizer adeus. Clara, não temos tempo para filhos. A medicina é o nosso filho. Clara riu, uma risada amarga. Agora que realmente carregava uma criança dentro de si, a profissão deixava de ser o único eixo de sua existência. Amor e perda, esperança e medo, tudo se misturava, como o som incessante das ondas aos pés de Ipanema. Ela abriu a janela, o vento quente invadindo o cômodo, trazendo o cheiro salgado do mar e o eco distante de um tamborim. Aquele verão seria mais longo do que todos os outros, porque começava com um segredo. Clara embrulhou o teste de gravidez num lenço de papel e o guardou cuidadosamente na gaveta, onde ainda repousava a foto do casamento dela com Miguel, na praia de Angra dos Reis, vestido branco, sorrisos e um pôr do sol dourado. Ela não tinha coragem de jogar, lá fora. Talvez porque ainda não tivesse conseguido se desfazer da parte de si que pertencia a ele. O telefone tocou. Lívia. Clara, não esquece do plantão de hoje à noite. O hospital está lotado. Oi Zai. Oi Vu. Desligou, respirou fundo e encarou o espelho. A mulher que via ali parecia diferente. O olhar pesado, os ombros frágeis, mas nos olhos havia algo de ao mesmo tempo vulnerável e decidido. No céu, as nuvens começavam a se acumular, prenunciando a chuva de verão. Clara murmurou para si mesma. De qualquer forma, a vida está recomeçando. E eu? A noite caiu sobre o rio como um lenço de cetim, espalhando o brilho alaranjado do entardecer sobre todos os telhados. Clara dirigia seu velho Fiat pela avenida à beira-mar, o vidro abaixado para deixar o vento trazer o cheiro do sal e o som das ondas. Ao longe, o Cristo Redentor brilhava no topo do Corcovado, braços abertos como se quisesse abraçar a cidade e também a tormenta que se agitava dentro dela. O Hospital São Tomé surgia à frente, branco, frio e imponente no meio do trânsito. Clara entrou na ala de obstetrícia, o som dos saltos ecoando ritmado no piso brilhante, cada passo um respiro contido. Cumprimentou os colegas com o sorriso de sempre, mas o coração tremia ao saber que, em algum lugar daquele prédio, Miguel Duarte ainda existia na voz grave, no andar apressado, no olhar que um dia a deixara frágil até o desespero. Boa noite, Clara, exclamou Lívia quando ela entrou na sala de descanso. Boa noite. Você parece cansada. O rio está quente mesmo, né? É quente de tirar o fôlego. Riram.
Mas o riso de Clara era apenas uma máscara fina. No armário, entre o jaleco branco e a caixa de luvas, ela escondia seu segredo, uma pequena caixinha com o teste de gravidez, como se quisesse manter uma parte da verdade longe dos olhos do mundo. Naquela noite, Clara foi designada para o quarto 203, um parto inicial, sem complicações. Vestiu as luvas, confortou a paciente com gestos suaves, tão seguros que despertavam respeito. Amava aquele trabalho, amava ver a vida começar, mas naquela noite, cada batimento fetal no monitor a fazia lembrar do filho que carregava. Durante o plantão, Lívia colocou uma xícara de café em suas mãos. Clara, ouvi dizer que o Miguel voltou de São Paulo. Ele vai retomar os plantões noturnos na próxima semana. Clara parou, o coração acelerado. Eila, voltou? Sim, acho que você vai encontrá-lo em breve. A frase, dita com leveza, pesou no ar ao redor. Clara tentou concentrar-se nos prontuários, mas a imagem de Miguel, os olhos cor de mel, a voz grave, voltava nítida. Disse a si mesma, agora ele é só um colega, só o passado. Mas o coração não obedecia. À meia-noite, começou a chover. As primeiras gotas batiam no vidro da sala de plantão, seguidas por outras, compondo uma melodia suave de bossa nova, triste e terna. Clara levantou-se, puxou a cortina e olhou para fora. A chuva lavava a cidade, mas dentro dela o medo e a esperança se misturavam como correntes opostas. Encostou a testa no vidro frio e sussurrou, meu amor, a mamãe vai te proteger, mesmo que seja sozinha. Lá fora, um relâmpago rasgou o horizonte, iluminando o Cristo Redentor de braços abertos em meio à tempestade. Um feixe de luz atravessou as nuvens e se refletiu nos olhos de Clara, o brilho de uma mulher prestes a iniciar a jornada de ser mãe, mesmo com o coração ainda ferido. E no último andar do hospital, Miguel saía de uma cirurgia, tirava a máscara, erguia o olhar para a chuva com uma inquietação sem nome. Ele não sabia que poucos andares abaixo, o seu destino estava recomeçando, sob a luz branca e a chuva de Ipanema. A noite caía sobre o rio com o silêncio típico das ruas depois da chuva. As luzes amareladas se estendiam sobre o asfalto molhado, refletindo-se em faixas brilhantes, como lembranças que se recusavam a desaparecer. O Hospital São Tomé, onde Clara trabalhava havia 8 anos, resplandecia na escuridão como uma ilha solitária em meio a um mar de concreto. O cheiro de antisséptico e o som dos sapatos de borracha no chão encerado eram tão familiares que se tornaram o compasso da sua vida. Mas naquela noite, tudo era diferente. Naquela noite, Clara estava de plantão com Miguel Duarte. Ela soube disso à tarde, quando Dona Teresa entregou a escala. No instante em que viu o nome dele, a garganta secou e o coração perdeu o ritmo. 6 meses sem vê-lo, mas bastou aquele nome para que todas as lembranças voltassem como uma onda forte quebrando sobre a frágil areia da razão. Tentou manter a compostura, sorriu com profissionalismo, dobrou o papel e o guardou no bolso do jaleco, mas as mãos tremiam. No vestiário, Lívia a observava pelo espelho. Você está bem? Estou. Por que não estaria? Respondeu Clara com uma calma forçada. Lívia arqueou as sobrancelhas. Não tenta me enganar. Eu sei que você está se segurando. Todo o hospital já sabe que o Miguel voltou para o Rio. Clara ficou em silêncio, abotoando o jaleco. Ele é o melhor obstetra daqui. Eu sou só uma enfermeira. É normal estarmos de plantão juntos. Se fosse mesmo normal, seu coração não estaria batendo desse jeito. Clara Menezes. Clara riu, um riso leve e falso. Prendeu o crachá, amarrou o cabelo, vestiu o jaleco branco como quem veste uma armadura fina entre si e o passado. Ao sair da sala, o som do corredor parecia vir de outro mundo, passos apressados, o bip constante dos monitores, o vento assobiando por entre as janelas antigas. Cada ruído era um eco, um lembrete de que ela estava prestes a reencontrar o homem que havia partido seu coração. O plantão começou às 8. Clara foi designada para a sala 214, uma gestante com sinais de parto prematuro,
que exigia vigilância constante. Ela se concentrou em preparar o material, calçou as luvas, verificou os equipamentos, tentando afundar no trabalho. Então ouviu a voz grave, firme e tão familiar que o tempo pareceu parar. Boa noite, enfermeira Menezes. Ela se virou. Miguel estava na porta, de jaleco branco, segurando uma prancheta. A luz fria realçava a pele bronzeada e os olhos cor de âmbar profundo. Parecia exatamente o mesmo de 6 meses antes. Apenas o olhar era outro calmo, profissional, mas com algo não dito por trás. Boa noite, doutor Duarte, respondeu ela, tentando manter o tom neutro. Faz tempo, não é? Faz, sim. O silêncio entre eles pesou, cheio de palavras que não ousavam existir. Miguel deu um passo, abriu o prontuário e falou num tom de trabalho. A paciente apresenta sinais de hipertensão. Precisamos observar. Lá de perto. Quero que fique comigo nesse caso. Sim, senhor. Clara assentiu, repetindo mentalmente. Calma. Trabalharam lado a lado, coordenados como se nunca tivessem se separado. Clara lia os sinais. Miguel anotava. Evitavam se encarar, mas cada gesto se encaixava de forma quase perfeita. A paciente, uma moça jovem e nervosa, os olhou sorrindo. Você se conhece bem? Miguel sorriu leve. Trabalhamos juntos há anos. Clara abaixou a cabeça, murmurando. Muitos anos. Baixo demais para que alguém ouvisse. A chuva voltou, batendo no telhado de zinco. As gotas escorriam pelas janelas como memórias líquidas. Miguel se aproximou e lhe entregou o resultado de um exame. Seus dedos se tocaram por um instante. Um arrepio atravessou o corpo dela. Clara recuou discretamente. Ele disse em voz baixa. Você ainda trabalha como se o mundo resumisse a você e o paciente. Só faço o meu dever. Clara, não estou falando de trabalho. Ela o encarou. Por um segundo, o hospital, a chuva, tudo desapareceu. Só restavam 2 seres que um dia se amaram até o limite e agora viviam separados por tudo o que não podia mais ser dito. Miguel murmurou. Você emagreceu. Clara desviou o rosto. Você continua observador, como sempre. Sou médico. Percebo as menores mudanças. Oh, mas eu já não sou sua paciente. Miguel silenciou. As palavras dela cortaram fundo. Ele abaixou os olhos, fingindo ler o prontuário. O parto correu bem. A menina nasceu saudável. Quando o primeiro choro ecoou, Clara sentiu o peito estremecer. Era o som do seu próprio futuro, do filho que crescia em segredo. Limpou o suor, sorriu para a mãe, mas as lágrimas caíram, misturando-se ao suor e à chuva. Após o parto, ela caminhou pelo corredor iluminado de branco. O som da chuva persistia, como uma batida lenta de samba. Parou diante da janela e olhou o jardim onde as folhas de palmeira brilhavam molhadas. Atrás dela, passos conhecidos. Miguel, você ainda gosta de ver a chuva. A chuva me ajuda a ficar em silêncio. Silêncio. Ou fuga. Vá para casa, Miguel. A noite é longa. Eu sei. Ele deu um passo. Mas há ecos que nunca morrem, Clara. Por mais que você tente fugir, ela apertou os punhos. Alguns ecos merecem morrer. Oh, e se for o amor? Clara se virou. A luz do corredor desenhava seu rosto e os olhos dele, quentes, orgulhosos, cheios de arrependimento, encontraram os dela. Por um instante, ela quis se render, mas a razão apertou o coração. O amor não vive de ecos, Miguel. Ele precisa do silêncio para morrer. Virou-se e foi embora, deixando-o só no corredor branco, enquanto a chuva caía em ritmo de uma bossa nova triste. A chuva não cessou naquela noite, como se o rio chorasse com Clara. Ela caminhou pelos longos corredores, os sapatos encharcados, o peito pesado como se carregasse um oceano. Passava por quartos iluminados onde bebês choravam, e cada choro era um lembrete. Outro coração batia dentro dela, frágil e real. No quarto de descanso, Clara retirou as luvas, lavou o rosto. O reflexo no espelho mostrava um rosto pálido e olhos fundos. Preciso ser mais forte, murmurou, mas a voz soou distante, como de uma mulher que um dia acreditara no amor.
O som da porta a fez estremecer. Desculpa, entrei sem bater. A voz de Miguel. Clara suspirou sem se virar. Não precisa se desculpar. Estamos trabalhando. Não vim falar de trabalho. Então veio fazer o quê? Miguel entrou e fechou a porta. O ar ficou pesado, úmido como a névoa lá fora. Parou a poucos passos dela, olhando-a pelo espelho, aquele olhar que um dia o fez acreditar na ternura sem julgamento. Vim dizer que, ao vê-la, percebi que estava errado. Errado em quê, Miguel? Nos divorciamos porque você não queria filhos. Disse que o amor não cabia entre dois que vivem de prontuários e cirurgias. Ele ficou em silêncio. O trovão ecoou ao longe. Eu sei. Falei tolices. Achei que, mantendo distância, evitaria ferir alguém. E acabou me ferindo com essa distância. E fere a mim mesmo. Clara o olhou, entre raiva e compaixão. Miguel, você não pode simplesmente voltar, dizer que se arrepende e achar que tudo se conserta. Ele se aproximou. Não quero perdão. Só quero que saiba, por mais que tente esquecer, ouço sua voz em cada batimento que monitoro, em cada criança que seguro. Você está em tudo. Ela vacilou, mas disfarçou. Pare com isso. Não complique mais. Entre nós não há mais nada. Miguel sorriu com tristeza. Se não há nada, por que evita meus olhos? Porque olhar para você me faz lembrar do que quero esquecer. E eu olho para você para lembrar do que não quero perder. Ficaram imóveis, a poucos passos um do outro. A luz piscou a chuva a provocar a falha elétrica. No breu breve, seus rostos se aproximaram, respirações misturadas. O coração de Clara acelerou, mas ela conteve o impulso. Miguel, vá embora. Não posso. Vá, antes que eu não consiga repetir isso. Ele a fitou, percebendo o medo de amar de novo, medo da dor. Respirou fundo, assentiu, virou-se. Clara, por mais que me odeie, eu vou ficar. Não para invadir sua vida, mas para consertar o que destruí. Abriu a porta e saiu. A chuva caía forte sobre o telhado de vidro como aplausos severos do destino. Clara sentou-se, cobrindo o rosto. Não sabia se tremia de medo ou amor. O vento entrou pela janela trazendo o cheiro úmido da chuva e o som distante de um violão do bar em frente. Alguém tocava Wave, de Jobim, a música que ouviam na última viagem antes do divórcio. Love is the saddest thing when it goes away. A letra em inglês atravessou a chuva. Clara corou. Ficou ali por muito tempo, até a chuva parar. Quase 4 da manhã. O hospital dormia. Ela saiu, caminhando pelo corredor úmido e brilhante. No fim dele, Miguel estava sentado num banco metálico, as mãos entrelaçadas, o olhar perdido nos sapatos molhados. Clara parou. Por um instante, viu outro Miguel, não o médico confiante, nem o homem que a ferira, mas alguém perdido, solitário, aprendendo a se arrepender. Aproximou-se em silêncio e pousou um cobertor sobre seus ombros. Ele ergueu os olhos, surpreso. Vai esfriar, ela disse suavemente, virando-se para sair. Miguel segurou o cobertor. Obrigado. Não há de quê. Ela se afastou, a silhueta pequena dissolvendo-se na luz fria do corredor, deixando-o com o som da chuva ausente, mas ainda ecoando. Lá fora, o dia nascia. Uma faixa de luz cinza-rosada surgia no horizonte. Miguel levantou-se e foi até a janela. No ar úmido da manhã, viu Clara atravessar o portão do hospital, o passo firme, como quem foge do próprio coração. Sussurrou, mais baixo que o vento. Você pode fugir de mim, Clara, mas não do que cresce dentro do seu coração. Mais à frente, Clara parou nos degraus e olhou o céu tingido de rosa. A chuva cessara, mas o cheiro da terra molhada persistia. Pousou a mão sobre o ventre e murmurou: Fica em paz, meu amor. A mamãe está bem. E naquele instante, ela entendeu que o silêncio não mata o amor, apenas o torna mais profundo. Como um eco interminável nos corredores de São Tomé, onde 2 corações que um dia bateram juntos ainda buscavam o caminho de volta. A chuva havia parado no rio, mas a umidade ainda pairava no ar como uma névoa leve, fazendo o tempo parecer mais lento. O Hospital São Tomé
despertava junto com a luz pálida da manhã. As portas de vidro se abriram, deixando entrar a brisa do mar, carregada de sal e do som distante dos carros na orla de Ipanema. Clara Menezes caminhava devagar pelos corredores, a prancheta nas mãos, mas a mente perdida entre lembranças entrelaçadas. Na noite anterior, ela vira Miguel no corredor e deixara para ele um cobertor. Um gesto mínimo, quase imperceptível, mas que lhe roubara o sono. Entre um turno e outro, a imagem dele sentado sob a luz branca insistia em voltar, repetindo-se em sua mente como uma melodia de bossa nova inacabada. Por que ele ainda a abalava tanto? Depois de tudo, as manhãs no São Tomé tinham sempre o mesmo ritmo. Passos apressados de sapatos de borracha, o bip constante dos monitores, risadas contidas das enfermeiras e o aroma de café vindo da sala de descanso. Clara preparou uma xícara, adicionando açúcar mascavo como de costume. Sentou-se num canto, observando em silêncio o vai e vem da rotina. À mesa ao lado, Lívia contava, animada, sobre uma paciente que dera à luz gêmeos. Quando notou o semblante de Clara, abaixou o tom. Você não dormiu de novo, né? Não consegui. Clara respondeu, mexendo o café, o olhar perdido na janela. Miguel? Lívia, não é para te deixar desconfortável, mas... Clara, você não pode continuar fingindo que ele não existe. Todo mundo vê o que ainda existe entre vocês. Clara não respondeu. Tomou um gole amargo e se levantou. Tenho uma paciente às 9. Até mais. A caminho da sala de exames, passou pelo setor cirúrgico. No final do corredor, Miguel conversava com um médico jovem. Ele levantou o olhar e a viu. Foi só um segundo, mas bastou para o mundo silenciar. Clara abaixou os olhos e acelerou o passo. Não confiava em olhares, eles podiam mentir, mas o coração não. E o dela atraía, batendo descompassado. A manhã seguiu tranquila. A paciente, uma jovem de 20 anos em sua primeira gestação, estava nervosa. Clara falava com ternura, tentando acalmar. Lá, aquela doçura na voz aprendera com Miguel. Deixe que elas sintam a serenidade na sua voz, Clara. Um nascimento precisa de confiança, não só de remédios. A lembrança fez um arrepio percorrer sua espinha. De repente, o mundo girou. Um enjoo súbito. A visão turva Clara se apoiou na parede. Lívia correu. Você está branca. Está tudo bem? Só cansaço. Já passa. Aua. Nada disso. Você precisa descansar. Não posso. Tenho uma paciente na 212. Antes que discutissem mais, Miguel surgiu à porta. Prancheta nas mãos, mas o olhar fixo em Clara. Ela não está bem, disse firme. Estou, respondeu ela, tentando manter o tom neutro. Não, não está. Ele se aproximou e tocou seu pulso, medindo a pulsação. O toque dele fez o ar sumir. Clara recuou. Esqueceu que também sou profissional de saúde. Sei quando estou bem. When? Ele a olhou com ternura teimosa. E também sabe que, quando alguém repete estou bem 3 vezes, geralmente está mentindo. Lívia pigarreou sem jeito. Eu vou deixar vocês conversarem. Saiu, fechando a porta atrás de si. Miguel respirou fundo. Clara, o que você está escondendo? Você fala como se eu te devesse respostas. Não acha que eu mereço saber? Você perdeu esse direito quando assinou o divórcio. Silêncio. Do lado de fora, o vento fazia as palmeiras suspirarem. Miguel deu um passo à frente. Se errei, me deixe consertar. Mas não me esconda nada. Vejo que está diferente e cansada. Eu sou médico, percebo. Você é médico, mas eu não sou sua paciente. Nunca te vi como paciente. Disse baixo, rouco. Sempre te vi como alguém por quem nunca deixei de me importar. Clara desviou o rosto. Miguel, volte para o trabalho. Não quero que assuntos pessoais atrapalhem o hospital. Pessoais? Não posso fingir que você é só uma colega. Ela ficou em silêncio, o coração disparado. A luz do sol atravessava a janela, destacando o cansaço no rosto dele e a sinceridade. Ela odiava aquele olhar, porque lembrava tudo o que um dia amara. A calma,
a gentileza, o tudo vai ficar bem sussurrado no meio do caos. Respirou fundo. Quer saber a verdade, Miguel? Ele assentiu. O tempo parou. Só o som do vento e do próprio coração dela. Clara ergueu os olhos, marejados. Estou grávida. O mundo ficou imóvel. Miguel a fitou, atônito. Ela continuou, firme. 2 meses e meio. Ele engoliu seco. 2 meses e meio, fez as contas em voz baixa. Dezembro, Clara, naquela vez... Sim. Ela respondeu, quase num sussurro. A última vez, antes de você ir para São Paulo. O silêncio tomou a sala. O sol atravessava o vidro, desenhando reflexos tremulantes na parede. Miguel parecia sem ar. Ei, meio? Perguntou, a voz falhando. Acha que poderia ser de outro? Respondeu ela, cortante, mas triste. Miguel passou a mão no rosto. Meu Deus, Clara, não precisa dizer nada. Não estou pedindo nada. Só não podia continuar escondendo. Não quero sua pena, nem que volte por obrigação. Ele se aproximou, segurando as mãos dela. Clara, não diga isso. Não é um erro. É nosso filho. É meu filho, Miguel. Eu cuidarei dele. Não. É nosso. Havia firmeza em sua voz. Um brilho novo nos olhos. Mas Clara balançou a cabeça. As lágrimas caindo. Você disse que não queria ser pai. Que sua vida era a medicina. Por que agora? Porque agora entendo o que perdi ao dizer isso. Tive medo de ser pai, mas tenho mais medo ainda de te perder. Ela soltou as mãos dele e se virou. Você chegou tarde demais. Miguel não respondeu. Viu-a sair e ficou ali, sem forças. Sentou-se, cobrindo o rosto. Dentro dele, o som distante de um coração pequeno, mas insistente parecia ecoar, como uma batida de samba do destino. O sol filtrava pelas janelas, pintando o chão de ouro. Miguel murmurou, Clara, eu fugi do amor uma vez, mas agora, não mais. À tarde, a luz do rio tinha cor de mel, e o ar ainda guardava o cheiro da chuva. Do lado de fora, tudo parecia envolto em névoa. Clara, na sala de descanso, segurava um copo d'água, o coração acelerado. O segredo que guardara por 2 meses agora era uma ferida exposta. O som de passos no corredor fez o sangue gelar. Miguel. Ela reconheceria aquele som entre 1000. A porta se abriu. Ele estava ali, com a prancheta nas mãos, o rosto abatido. Clara, disse, rouco, precisamos conversar. Não há mais nada a dizer. Você me jogou uma verdade que mudou tudo e saiu como se nada fosse. Não quero discutir. Não é discussão. Quero entender. O que vai fazer? Ser mãe. Oh! A resposta o calou. Ela o encarou. Firme. Vou ter esse filho. Com ou sem você. Acha que eu não quero? Você mesmo disse. Não nasceu para ser pai. Disse isso quando era tolo. Achar que liberdade era o mais importante. Tu. E agora? Agora sei o que é perder. Ela olhou pela janela, onde gaivotas cruzavam o céu. Não pode querer ser pai só porque tem medo de me perder. As pessoas não mudam da noite para o dia, mas o amor pode mudar tudo. Ou destruir tudo. Leu. Silêncio. Ele se aproximou, parando ao lado dela. O vento do mar entrou pela janela, levantando os fios de cabelo dela. Miguel ergueu a mão, quis tocá-la, mas parou. Clara, me dê uma chance. Só uma. Quero estar com você nessa jornada. Ela o olhou, doce e firme. Essa chance é do meu filho, não sua. Não posso apostar meu coração outra vez. Pode me odiar, mas não me tire da vida dele. Já te perdi. Não quero perder meu filho. Não vai perder. Eu nunca esconderei de quem ele é filho. Mas me deixa criá-lo à minha maneira. Ela saiu. Ele ficou sem forças para detê-la. Quando a porta fechou, Miguel caiu na cadeira, o peito ardendo. Então o celular vibrou. Uma mensagem de Lívia. Doutor Duarte, paciente do quarto 306 precisa de ajuda. Clara desmaiou. Miguel saltou. O coração disparou. Correu pelo corredor, os passos ecoando nas paredes brancas, enquanto lá fora a chuva voltava. Na sala, Clara estava desacordada, pálida.
Lívia tentava despertá-la. Ela desmaiou medindo a pressão de uma paciente. Acho que é hipoglicemia. Pega o soro. Rápido, gritou Miguel. Aproximou-se, tocando a testa dela. Clara, não faz isso comigo. Não agora. As pálpebras dela tremiam. Quando abriu os olhos, viu Miguel segurando firme sua mão. O que está fazendo aqui? Salvando a mulher e o filho que não posso perder. Ela virou o rosto, chorando. Ele se inclinou, sussurrando. Você pode me afastar quantas vezes quiser, mas dessa vez eu fico. Não fujo mais do amor. Miguel, murmurou ela, a voz embargada, tem certeza de que é amor e não culpa? Ele apertou sua mão, os olhos ardendo. É amor. A culpa não faz o coração bater assim. Clara chorou de raiva, medo e esperança. Sentia o mesmo calor de quando o conhecera. Miguel notou a pulseira de couro antiga em seu pulso, presente dele, ainda ali, gasta, mas intacta. Entendeu então que certas coisas nunca desaparecem, por mais que tentemos. Do lado de fora, a chuva engrossava, riscando o vidro com rios de água. Miguel abaixou-se, beijou a testa dela e murmurou: Descansa, meu amor. A luta está só começando. Ela fechou os olhos, o corpo relaxando. E em meio ao som suave do monitor, ouviu 2 batimentos misturados, o seu e o do pequeno coração dentro dela. Lá fora, o rio voltava a chover. Mas agora, as gotas não eram frias. Eram mornas, como se a cidade inteira os embalasse num novo começo tranquilo, mas prenunciando tempestades. A manhã no rio trazia uma luz suave e quase irreal. O mar cintilava, gaivotas riscavam o céu azul de cristal, e o aroma do café subia de um pequeno bar ao pé do morro, entrando pelas janelas abertas. Mas, no apartamento de frente para o oceano em Leblon, Miguel Duarte não conseguia saborear aquela beleza. Estava diante da varanda, as mãos apoiadas no parapeito, o olhar perdido na imensidão dourada da água. O mar era vasto, mas o coração dele, apertado, não dormira a noite inteira. A imagem de Clara desmaiada na sala do hospital repetia-se em sua mente como uma canção sem fim. Agora não havia mais dúvida, ela carregava uma vida, e aquela vida era dele. A revelação o deixara atordoado, mas também despertara algo que ultrapassava o medo, o desejo profundo de ser pai, um sentimento que ele jamais ousara nomear. Miguel fechou os olhos. Na escuridão das pálpebras vieram as lembranças. Tinha 12 anos, estava na varanda de casa em Niterói, vendo o pai arrumar as malas e partir sem olhar para trás. Lembrava-se do som das ondas misturado ao choro contido da mãe. Naquela noite, prometera a si mesmo que nunca deixaria ninguém depender dele porque temia decepcionar, como o pai fizera. Para cumprir essa promessa, passara a fugir do amor, da responsabilidade, de tudo o que pudesse ferir seu coração. Mas, ao ver Clara frágil, cansada e ainda assim tão forte, ele percebeu que o verdadeiro fracasso fora esse medo, e o odiou por isso. Afastou-se da janela e olhou para a mesa. Sobre ela, uma foto antiga dos dois em Paraty. Clara sorria, os olhos semicerrados pela luz, o cabelo castanho solto ao vento. Miguel pegou as chaves do carro. Sabia o que precisava fazer. O Hospital São Tomé fervilhava naquela manhã. Clara acabara de assinar alguns relatórios quando viu a silhueta de Miguel no corredor. A luz atravessava o jaleco branco, delineando sua postura firme. Tentou desviar o olhar, mas ele já a havia visto. Ele se aproximou com um sorriso leve e cansado, mas caloroso. Clara. Miguel, você veio cedo. Não consegui dormir. Ela franziu o senho. Devia descansar. O plantão de ontem foi longo. Descansei, sim. Pensando em você. Clara ficou em silêncio, o coração disparado. Voltou-se para os papéis, tentando disfarçar as mãos trêmulas. Miguel deu um passo à frente. Clara, eu estava errado. Passei anos acreditando que o medo podia me proteger, mas ele só me tornou covarde. Oh, ela o encarou, excitante. Eu tive medo de ser como meu pai, o homem que foi embora, e me deixou acreditando que todos os homens acabam partindo. Por isso fugi.
Mas quando vi você e soube do bebê, entendi que fugir não salva ninguém. Só nos faz perder tudo. O silêncio ficou espesso entre eles. Clara quis reagir, feri-lo com palavras, mas nada saiu. As confissões dele atingiram o fundo do peito, o lugar onde ainda restava amor. Miguel, não basta dizer que se arrepende. Ele assentiu, firme. Não quero apagar o passado. Quero reconstruí-lo, tijolo por tijolo, com você, com nosso filho. As lágrimas brotaram nos olhos dela. Você não sabe o que foi ficar sozinha quando você partiu. Passar noites ajudando outras mulheres a dar à luz, enquanto eu perdia o meu futuro. Miguel pousou a mão no ombro dela. Clara, não mereço perdão, mas quero merecer uma chance de consertar, com ações, não palavras. Ela desviou o olhar. Não sei se posso acreditar em você. Então me deixe provar. À tarde trabalharam lado a lado. Ele não disse muito, apenas a ajudou com gestos pequenos. Trouxe prontuários, preparou instrumentos, serviu café. O silêncio entre eles era novo, quase pacífico, embalado por um ritmo de bossa nova que parecia encher o ar. Quando saíram do último quarto, o sol poente tingia o corredor de dourado. Do alto das janelas via-se o mar ondulando lá embaixo. Miguel ficou ao lado dela. Clara sorriu, suave. Lembra? Viemos aqui depois do nosso primeiro plantão. Você disse que o mar é como uma mãe, acolhe tudo, o bom e o ruim. Ele sorriu. E você disse que, se tivesse um filho, o ensinaria a ouvir o som das ondas para aprender a perdoar. Ela olhou, surpresa. Você lembra disso? Não esqueço nada que venha de você. O vento trouxe o cheiro salgado e o som do mar. Ficaram lado a lado, em silêncio, dois corações tentando aprender a confiar de novo. Quando ela se virou para sair, Miguel disse: Clara, quero estar presente nas consultas com a doutora Helena. Quero estar lá, não como médico, mas como pai. Ela parou. As lágrimas cintilaram à luz do entardecer. Se for ficar, Miguel, então fique de verdade, mesmo com medo. Eu vou ficar. Mesmo com medo, eu fico. À noite, Clara sentou-se na varanda do pequeno apartamento em Botafogo, ouvindo um violão tocar Corcovado. No bar lá embaixo, um cantinho e um violão. Ela pousou a mão no ventre, e pela primeira vez em meses, não se sentiu sozinha. Do outro lado da cidade, Miguel também olhava o mar pela janela. As luzes do apartamento dela brilhavam à distância. O som das ondas subia constante, como batimentos. O dele, o dela, o do filho, todos em uníssono. Sussurrou: entre o medo e o mar, escolho o amor. A manhã seguinte nasceu transparente. O sol dourava os telhados e janelas, mas a paz ainda parecia distante para Clara. Acordou com o som do mar e com outro ritmo dentro de si, pequeno, constante, teimoso. Diante do espelho, pousou a mão no ventre. 2 meses e meio. Ainda era cedo para mudanças visíveis, mas já o suficiente para sentir o coração estremecer. Carregava uma parte de Miguel, o homem que amara, odiara, e agora tentava entender de novo. O celular vibrou. Uma mensagem dele. Drá. Helena marcou às 9h. Passo para te buscar. Ela suspirou, sem responder. Vestiu um vestido branco solto, prendeu o cabelo e desceu. Miguel a esperava, encostado no jipe cinza, café nas mãos, sorriso tímido e olhos cautelosos. Bom dia. Não precisava vir me buscar. Eu sei, mas que vir. Ela entrou no carro. O silêncio entre eles era cheio de palavras não ditas. Pela janela, o rio acordava em sons. Buzinas, vendedores de coco, crianças correndo. Dentro do carro, apenas Caetano Veloso cantava fotografia, voz baixa e melancólica. Clara olhava o mar cintilante e se perguntava: entre o medo e o mar, ainda há espaço para o amor? Miguel quebrou o silêncio. Conversei com minha mãe ontem. Sobre o quê? Sobre o nosso filho. Ela o olhou, surpresa. Ela chorou. Pela primeira vez em anos, chorou por algo bom. Disse: finalmente você tem a chance de fazer o que seu pai não fez ficar. Clara sentiu o peito apertar. Voltou o olhar para o mar,
tomada por uma mistura de ternura e temor. Miguel, sabe o que mais me assusta? Não é a solidão. É quando alguém que me destruiu volta e me faz acreditar de novo. Ele manteve os olhos na estrada. Então me deixa te assustar, contanto que eu nunca mais te machuque. O consultório da doutora Helena ficava num prédio antigo do Jardim Botânico, envolto por árvores. Quando entraram, Helena, uma mulher de cabelo grisalho e olhar sereno, sorriu. Clara Menezes. E Miguel Duarte. Há quanto tempo não vejo esses nomes juntos? Miguel respondeu. Talvez agora seja a hora certa de ver-los assim de novo, doutora. Helena assentiu, calorosa. 2 meses e meio de gestação. Tudo vai bem. Hoje vamos ouvir o coração do bebê pela primeira vez. Clara deitou-se. Miguel ficou ao lado, o coração dele quase audível. O gel frio tocou a pele dela, o aparelho deslizou. E então, o som surgiu rápido, firme, mágico. Clara fechou os olhos, as lágrimas caindo silenciosas. Miguel ficou imóvel, as mãos trêmulas. Olhou para a tela e sussurrou. É real. Helena sorriu. Esse é o coração do seu filho, doutor. Perfeito. Miguel olhou para Clara, e ela o olhou de volta. Por um instante, o mundo inteiro desapareceu. Posso? Ele murmurou. O quê? Posso tocar? Ela assentiu. Ele pousou a mão sobre o ventre dela, delicadamente. Oi, pequeno, sou eu, seu pai. Clara chorou. Helena desviou o olhar, respeitando o silêncio sagrado daquele instante. Quando saíram, o sol dourava as folhas molhadas, e o chão estava coberto de flores vermelhas caídas. Andaram lado a lado. Obrigado, Clara. Pelo quê? Por me deixar ouvir o coração dele. Ela sorriu de leve. Não me agradeça. Agradeça a si mesmo por ter coragem de ouvir. Ele olhou para o horizonte. Talvez o amor seja como o coração, a gente não controla, só escuta. À noite, Miguel apareceu na porta dela com 2 copos de água de coco e um sorriso tímido. Achei que uma grávida precisa mais disso do que de café. Clara riu a primeira risada verdadeira em semanas. Está aprendendo rápido, doutor Duarte. Com uma professora como você, posso aprender por toda a vida. Ficaram na varanda, olhando a cidade brilhar ao som distante do samba. Miguel contou sobre o medo nas cirurgias, sobre o pai ausente, sobre a mãe silenciosa. Clara apenas ouvia, a mão sobre o ventre, sentindo o pequeno coração pulsar com o dele. Quando o vento da noite soprou leve, Miguel disse, como quem promete, Clara, não sei o que o futuro guarda, mas desta vez não fujo. Mesmo com medo, eu fico. Ela o fitou por um longo momento e respondeu, então fique, Miguel, mas fique por amor, não por medo de perder. Ele sorriu, abaixando o olhar, e naquele instante o rio fervilhava lá fora, mas na pequena varanda só havia 2 corações tentando renascer. Abaixo, o mar batia compassado, como se o próprio universo o aprovasse. A manhã do rio florescia como um samba tranquilo. O som do pandeiro subia da rua, misturado ao cheiro de café torrado e à brisa salgada do mar. Do 6º andar, Clara Menezes observava a cidade despertar. O sol pousava em seus ombros como um afago morno, e pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia medo. Há 6 meses acordava em vazio. Agora, com a mão sobre o ventre, o que pulsava dentro dela era esperança. 10 dias haviam se passado desde o ultrassom, e Miguel não perdera um só amanhecer. Todas as manhãs, lá estava ele à porta, com um sorriso contido e uma água de coco gelada. Quando ela o repreendia por insistir, ele respondia, não é favor, é dever de pai. No começo, Clara quase fechava a porta. Depois, passou a conversar com ele pelo vão, e, sem perceber, um dia deixou de fechá-la. Eram 7h menos 15. Sabendo que ele logo chegaria, ela foi à cozinha preparar um suco de banana. O som da campainha veio no momento exato. Bom dia, Clara. Miguel, de camisa branca e um saquinho de pão de queijo, ainda quente nas mãos. O aroma espalhou-se pelo ar. Quer me engordar, é isso? Ela brancou. A doutora Helena disse que você precisa se alimentar bem.
Só estou obedecendo. Você é bom em seguir ordens quando convém. Não quero agradar Clara. Quero reconquistar a confiança. Ela pegou o pacote e foi para a varanda. Sentaram-se lado a lado, ouvindo o samba suave vindo de um café próximo. As batidas do tamborim, o violão e a voz rouca do cantor se misturavam ao som distante das ondas. O rio, naquele dia, parecia o coração dela ainda com cicatrizes, mas voltando a bater no compasso da vida. Miguel mordeu um pão. Olhou para ela. Helena disse que o bebê está indo muito bem. Já sente algum movimento? Clara sorriu, pousando a mão sobre o ventre. Ainda é leve, como o toque de uma asa, mas eu sei que ele está aqui. Quero ouvir isso todos os dias. Ela arqueou as sobrancelhas. Você parece feliz. É a primeira vez na vida que encontro um motivo para parar. Clara. Ela o observou. O sol brincava no cabelo dele, e por um instante Miguel não era mais o médico austero, era apenas um homem aprendendo a amar devagar. Você nunca pensou que a esperança pode ser perigosa? Sim, mas o desespero é mais. As palavras dele a calaram. Dentro dela, o que sempre fora resistência começou a ceder. Talvez o verdadeiro medo não fosse confiar em alguém, mas achar que já não se é capaz de confiar. Ao meio-dia, foram juntos ao hospital. Miguel queria ajustar os turnos dela conforme as orientações da médica. Caminharam lado a lado pelo corredor banhado de luz, conversando baixinho. Alguns olhares o seguiram. Rumores começaram a se espalhar, mas Clara não se importou. Já ouvira murmúrios demais na vida sobre ser a ex do Dr. Duarte, sobre a enfermeira que ficou sozinha. Naquele dia, ela só queria paz. Lívia, contudo, não resistiu. Vocês chegaram juntos? E sorrindo? Conta logo o que está acontecendo. Clara revirou os olhos. Lívia, não começa. Eu não comecei nada. O hospital inteiro já começou. Miguel riu. Os boatos aqui se espalham mais rápido que um vírus. Lívia cruzou os braços. Então pare de dar motivo. Se o amor fosse contagioso assim, eu não reclamaria. Clara o olhou de canto. Lívia, vai buscar os prontuários. A amiga saiu rindo. O segundo amor é sempre melhor que o primeiro, Cami. Miguel soltou uma gargalhada. Clara corou. O riso dele soava como luz atravessando o vidro quente e limpo. E, por um instante, ela percebeu que talvez não precisasse esquecer as feridas antigas. Bastava encontrar uma razão para curá-las. À tarde, o céu se cobriu de nuvens. Uma chuva morna caiu sobre o rio breve, leve, como um abraço apressado. No corredor, Clara observava as gotas deslizarem pelo vidro. Sempre gostara de chuva, escondia as lágrimas. Mas hoje, não queria chorar. Miguel chegou, trazendo 2 xícaras de chocolate quente. Ficou ao lado dela, em silêncio. O pátio se enchia de círculos d'água dançando sob a chuva. Já pensou que o amor é como a chuva? Ela murmurou. Por quê? Porque chega de repente e nos molha por inteiro, e depois que passa, o ar fica mais leve. Miguel sorriu. Se o amor é a chuva, então você é a tempestade que eu esperava. Clara virou-se, pronta para zombar da frase melodramática, mas o olhar dele a desarmou. Havia ali ternura, não arrogância, e uma promessa silenciosa. Clara, ele disse, voz baixa, posso não ser bom em muita coisa, mas se amar é algo que se aprende, quero aprender com você. Ela o encarou por longos segundos. Não respondeu, apenas pousou a mão sobre o ventre. Um gesto simples, mas ele entendeu. Lá fora, a chuva cessava. De algum bar distante, um samba lento começava a tocar. As notas suaves se misturaram ao som da água ainda pingando. Era a samba da esperança, o samba dos corações que voltam a bater juntos depois de terem se partido. Clara sorriu, murmurando. Talvez, desta vez, a gente possa mesmo recomeçar. Miguel não respondeu. Apenas estendeu a mão e tocou a dela. Mãos quentes. Mãos que ficavam. A noite caiu sobre o rio como uma joia acesa. As luzes douradas de Ipanema refletiam no mar, dançando ao ritmo da cidade. No hospital São Tomé, o silêncio reinava depois de um parto bem-sucedido. Clara e Miguel ainda estavam na sala,
guardando materiais. O rádio velho no canto tocava Aquarela do Brasil. Miguel marcou o compasso com os dedos. Lembra do nosso primeiro samba? Na festa de Natal do hospital. Clara riu. Você pisou no meu pé a noite toda. Eu não pisei. Só perdi o ritmo. Você sempre perde o ritmo. Ele sorriu. Mas desta vez, não quero perder. O ar entre eles se tornou denso, vibrante. Miguel quebrou o silêncio. Quer dar uma volta? O ar no terraço está ótimo. Clara hesitou, depois assentiu. Deixou o jaleco, cobriu os ombros com um lenço e o seguiu. Lá de cima, o rio se abria como um mapa de luzes. O mar brilhava, o vento do Atlântico trazia o cheiro do sal. O cabelo de Clara voava, e Miguel pensou que nada jamais fora tão bonito. Fiquei aqui muitas vezes, disse ele, e sempre pensei em você. Amém? No seu riso, no jeito como segura um recém-nascido. Você é a prova de que existe algo mais bonito que o reflexo da Baía de Guanabara. Ela sorriu. Miguel, você está ficando poético demais. Culpa do rio. Essa cidade não deixa a gente mentir pro coração. Clara o observou. Nos olhos dele havia luz e arrependimento. E ternura. Você realmente mudou. Não. Só voltei a ser o homem que você amou. O vento soprou, levando o lenço de Clara. Miguel o pegou e o envolveu nos ombros dela. A distância entre eles desapareceu. Clara. Miguel, não. Preciso dizer. Ele segurou a mão dela. Sabe, sempre achei milagroso ver um bebê nascer. Mas agora, sabendo que há um filho nosso, sinto medo. Medo de errar. Mas também esperança porque talvez ele me ensine a te amar direito. Clara tremeu. As palavras dele entraram como chuva morna sobre a pele. Olhou-o nos olhos, e tudo ficou em silêncio até o momento em que o samba da rua subiu, alegre e vivo. Miguel sorriu, estendeu a mão. Me concede uma dança? Ela riu. No terraço do hospital, você mesma disse que felicidade não precisa do lugar certo, só da pessoa certa. Clara segurou a mão dele. E ali, sob as luzes da cidade, dançaram um samba lento desajeitado, mas sincero. Promete não pisar no meu pé? Prometo não soltar a sua mão. O vento os envolveu. Quando pararam, ficaram frente a frente, testas unidas, corações compassados. Ao voltarem, a chuva recomeçava, leve, oblíqua. O rio nunca dorme, ela disse. Assim como o amor nunca morre, respondeu ele. Ela o olhou e viu um homem diferente, alguém que não queria mais possuir. Apenas permanecer. A inquietação dentro dela se dissolveu, transformando-se em algo tênue e doce. Confiança. Miguel, ainda não sei se posso te perdoar. Não peço perdão. Só quero amar você do jeito certo. Talvez esperança seja isso, não acreditar que tudo vai dar certo, mas acreditar que podemos enfrentar juntos o que ainda não está. Ele apertou sua mão. E continuar de mãos dadas, mesmo quando chover. Lá fora o rio brilhava sob a chuva, cada gota refletindo as luzes da cidade. O samba ainda ecoava distante, pulsando como um coração que recomeça. Clara sorriu. Está ouvindo? É o rio nos abençoando. Miguel se inclinou. A voz baixa. Não, é você e o nosso filho. E pela primeira vez em muitos anos, eles se beijaram não como quem revive o passado, mas como quem finalmente encontra o presente, entre o som da chuva e o ritmo do samba. Abaixo, o mar cantava, e dentro de Clara, a esperança florescia. A sexta-feira à noite fervia no Rio de Janeiro. As luzes de Copacabana pulsavam, os bares tocavam forró, o riso se misturava ao som do mar. Mas, sobre o Atlântico, nuvens escuras se acumulavam, trazendo o cheiro da chuva e o pressentimento de uma tempestade. Ninguém sabia que, para Clara e Miguel, aquela seria a noite que mudaria tudo. Clara estava de plantão no Hospital São Tomé. Havia ainda algumas gestantes em observação, inclusive uma de risco 32 semanas, ameaça de parto prematuro. Sentia-se mais cansada do que o habitual, mas disfarçava. Pela primeira vez em semanas, Miguel não estava com ela. Participava de um congresso médico em Flamengo. Estavam separados por apenas alguns quarteirões, mas a ausência dele
abria um vazio enorme. Às 8, o vento começou a soprar forte. Da janela da sala de descanso, Clara viu as primeiras gotas grossas de chuva distorcendo o brilho das luzes da rua. O temporal chegou, comentou. Lívia deu de ombros. Chuva no Rio vem e vai rápido. Pensa nas pacientes. Eu preparo o café. Antes que pudesse tomar o primeiro gole, o telefone de emergência tocou. Acidente na linha vermelha. Gestante 32 semanas. Possível descolamento de placenta. Clara saltou da cadeira. Tudo virou instinto. Preparar o centro cirúrgico. Chamar o obstetra de plantão. Checar o soro. Os monitores. Estava acostumada a emergências, mas o coração batia diferente. Um pressentimento escuro se erguia dentro dela. 10 minutos depois, a sirene da ambulância cortou o som da chuva. A maca entrou empurrada por 2 paramédicos. A mulher sobre ela sangrava, inconsciente, o rosto coberto de cortes. Pressão? 160 por 110. Frequência fetal instável. Clara ajudou a empurrar a maca para a sala cirúrgica, retirou a máscara da paciente e congelou. A luz fria revelou um rosto conhecido. Isabela Rocha. Antes que reagisse, os lábios rachados da mulher se moveram. Miguel. Quero, Miguel. O trovão sacudiu as janelas. Lívia olhou para Clara, assustada. Ela disse Miguel. Clara assentiu, a mão trêmula. Meu Deus, ele está em Flamengo. Temos que ligar para ele. Lívia discou o número. Do outro lado da linha, a voz de Miguel surgiu ofegante. Clara, está tudo bem? Acidente grave. Paciente. Isabela Rocha, 8 meses. Está perdendo sangue. Ela pediu por você. Silêncio. Depois o barulho de uma cadeira caindo. Estou a caminho. 10 minutos bastaram para que ele chegasse, encharcado. Quando entrou, viu Isabela na mesa, Clara a seu lado. Ela, eu sei, respondeu Clara rouca. Sua ex. Lívia interrompeu. Sem tempo. Batimentos fetais caindo. Rissal. Miguel calçou as luvas e vestiu o avental. Clara ficou como instrumentadora. Enquanto ele trabalhava com precisão, ela observava aquele mesmo homem que prometera não fugir, agora lutando pela vida de outra mulher e de um bebê. Um bebê que poderia ser dele. O som do monitor despencou. Frequência 80. Rápido. Precisamos agir. Miguel fez o último corte. Puxou a criança pequena, arroxeada. O silêncio durou 2 segundos antes do primeiro choro fraco. Isabela abriu os olhos. Nosso bebê, 2 palavras. Nosso bebê. O chão sumiu sob Clara. As mãos dela tremiam. Miguel entregou o recém-nascido ao pediatra, depois segurou a mão de Isabela. Vai ficar tudo bem. O bebê está vivo. Ela sorriu, fraca, antes de desmaiar. Quando tudo terminou, Clara saiu sem olhar para trás. Andou pelos corredores inundados pela luz fria, o coração despedaçado. Clara, espera. A voz de Miguel atrás dela. Ela se virou. Ela te chamou de pai. É verdade? Miguel hesitou. O silêncio respondeu por ele. Clara sorriu, sem lágrimas. Entendi. Ele tentou falar. Não é o que parece. Chega, Miguel. Você é bom em salvar vidas, mas nunca soube salvar um coração. Ela foi embora. Lá fora, a tempestade explodiu. A chuva castigava os telhados, o trovão rasgava o céu. Dentro do hospital, Clara vagava pelos corredores molhados até sentar-se nas escadas de emergência. O frio subia do chão, mas ela não sentia nada. As imagens giravam. A mão de Isabela, as palavras, nosso bebê, pôs as mãos sobre o ventre. Vai ficar tudo bem, meu amor. Mamãe promete. A porta de ferro rangeu. Miguel apareceu, encharcado, exausto, o olhar em pânico. Clara, não se aproxime. Preciso explicar. Não precisa. Você não me deve nada. Ele sentou um degrau abaixo, mantendo distância. Ela engravidou enquanto estávamos separados. Eu juro, não sabia. Ela sumiu, e hoje foi a primeira vez que descobri que tinha um filho com ela. Clara soltou uma risada vazia. Perfeito. Agora você tem 2.
2 mulheres, 2 filhos. E uma delas idiota o bastante para acreditar que você tinha mudado. Não fala assim. Eu também fui pego de surpresa. Mas ela sabia que você era o pai. Chamou por você. Ainda é o porto seguro dela, não é? E eu? O que sou para você? Miguel baixou os olhos. A chuva martelava o vidro. Você é a única que eu amo. Não diz essas palavras baratas. Ela gritou, as lágrimas se misturando à água da chuva. Você fala de amor enquanto o filho de outra mulher luta para viver? Eu não nego o bebê. Vou cuidar dele. Mas isso não muda o que sinto. Não importa o que sente, Miguel. Você destruiu tudo: a fé, a esperança, o que restava de mim. O trovão iluminou o rosto dela, molhado de lágrimas. Achei que o amor salvava as pessoas. Agora sei que ele também pode matá-las, devagar. Ela virou-se para ir embora. Miguel segurou seu pulso. Não vá. Você carrega meu filho. Não estou fugindo, Miguel. Só saindo da tempestade antes que ela me engula. O que preciso fazer para você acreditar em mim? Quer que eu me ajoelhe? Quero que me deixe em paz. Ela se soltou e correu. Lá fora, a chuva caía em torrentes. Clara entrou no carro, o corpo tremendo. Chorou até não restar voz. Depois ligou o motor e dirigiu sem destino pelas ruas alagadas de Botafogo. O mar rugia logo abaixo do viaduto. Calma, Clara. O bebê precisa de você. Fique calma. Parou o carro à beira da baía. Da janela, via-se o Cristo iluminado por relâmpagos distantes. Abriu o vidro. O ar salgado invadiu o carro. A gente vai ficar bem. Eu prometo. Mesmo sozinhos. Um toque na janela a fez sobressaltar. Miguel, encharcado, estava ali. Como me encontrou? Não encontrei. Só segui o coração. Ela chorava em silêncio. Ele entrou no banco do passageiro. Nenhum falou por longos segundos. Clara, começou. Você tem todo o direito de me odiar. Mas não vá embora. Mesmo com tudo isso, quero estar com você e nosso filho. Você já disse isso antes. Desta vez é diferente. Agora há 2 vidas dependendo de mim, e eu não vou abandonar nenhuma. Mas o meu coração só pertence a uma. Ele olhou para ela, os olhos cheios d'água. A você, Clara. Sou a você. Ela desviou o olhar. O temporal começava a ceder. O último trovão soou ao longe, como o fim de um samba triste. Miguel tomou sua mão, com cuidado. Não precisa decidir nada agora. Só, não transforme esta noite num fim. Deixe que seja apenas uma tempestade. Depois dela, o céu volta a abrir. Clara o encarou, cansada. Você realmente acredita nisso? É a única coisa em que ainda acredito. Ela puxou a mão, abriu a porta e saiu. O vento marítimo ainda soprava, mas a chuva cessara. No horizonte, uma faixa de luz pálida rompia as nuvens. Miguel foi atrás, parou a poucos passos. Ficaram olhando juntos o amanhecer que surgia sobre o mar. Talvez você tenha razão, disse ela, a voz quebrada. Depois da tempestade vem o sol. Mas eu preciso atravessar a minha sozinha. Virou-se e caminhou pela calçada molhada, pequena sob a claridade nascente. Miguel não tentou impedi-la. Apenas ficou ali, deixando o vento levar o sal, a água e a dor, transformando tudo em promessa. Acima do rio, as últimas nuvens se dissipavam. As ondas batiam suaves no cais, como um suspiro da cidade depois de uma longa noite do coração. A chuva cessara, mas o ar do rio ainda guardava sua umidade. Em Copacabana, o mar se estendia calmo, as ondas pequenas quebrando sobre a areia prateada sob a luz pálida da manhã. A cidade retomava o ritmo. Crianças corriam atrás das gaivotas, senhoras passeavam com seus cães, vendedores de coco equilibravam suas bandejas. E entre eles, caminhava devagar Clara Menezes. 3 semanas haviam passado desde a tempestade, desde a noite em que ela deixara Miguel, e desde que o coração fora obrigado a escolher entre a razão e a fé. Mudara-se para um pequeno apartamento perto da praia, onde o som das ondas embalava o sono e a chuva tocava a janela como um velho conhecido. 2 peças, uma mesa de madeira, um retrato ainda por pendurar. Simples,
mas suficiente. Era o silêncio que ela precisava, um lugar sem Miguel, sem passado, apenas ela e o bebê que crescia dentro de si. Todas as manhãs, Clara saía à varanda, respirava fundo o ar salgado e pousava a mão sobre o ventre. Lá dentro, sentia os primeiros movimentos, leves, como borboletas, um lembrete de que a vida continuava, mesmo quando o coração parecia estilhaçado. Mas o silêncio também doía. Ao ver pais brincando com os filhos na praia, algo se contraía dentro dela. Pensava em Miguel, talvez agora ocupado com Isabela e o filho deles, Gabriel, como Lívia mencionara em uma mensagem breve. Clara não teve coragem de perguntar mais. Não queria confirmar que Miguel seguia em outra história, uma em que ela não cabia mais. Certa manhã, caminhando pela orla, Clara parou diante de um café chamado Canto do Mar. O cheiro de pão de queijo recém-assado misturado ao aroma do café torrado a fez entrar. Sentou-se junto à janela, de onde podia ver o mar. "Bom dia, senhora. Café com leite?" "Sim, por favor." Tirou da bolsa o caderno onde escrevia tudo: consultas, pensamentos, promessas ao filho. Na página do dia, anotou: "Meu amor, não sei onde está o seu pai, mas sei que você está aqui dentro de mim, e isso já é um milagre. Mesmo que o mundo se feche, você é a minha pequena luz." Do lado de fora, o vento engrossava. Um grupo de músicos de rua começou a tocar samba, o cavaquinho e o pandeiro, se misturando à voz rouca de um cantor. Clara sorriu, batendo o pé no ritmo. Pela primeira vez em semanas, sentiu o peso aliviar. "Clara", a voz a fez congelar. Virou-se e ali estava Lívia, com a mesma energia de sempre. "Meu Deus, precisei perguntar meio hospital para te achar." Clara a abraçou. Só queria um pouco de paz. Paz, com o barulho do mar desse jeito. Riram. O riso partiu o gelo que havia se formado dentro dela. Lívia olhou para a barriga saliente. 6 meses já, né? Quase. E ele cuta forte. Deve ter puxado ao pai. Miguel sabe onde você está. Não. Deveria. Ele está louco te procurando. Nunca vi Miguel assim trabalha, mas vive com o celular na mão, como se esperasse um milagre. Clara desviou o olhar para o mar. Ele tem Gabriel agora. Tem responsabilidades. Responsabilidade não apaga amor, Clara. O vento soprou mais forte, agitando a cortina. Clara fitou o vapor que subia do café. Não sei se ainda consigo acreditar. Tenho medo de, se voltar, me perder de novo. Não é voltar. É deixar o coração respirar. Lívia segurou sua mão. Ele mudou, sabe? Leva com ele o ultrassom do seu bebê. Fica olhando nas horas vagas. Parece assustado, com medo de te perder de vez. Clara sentiu o peito apertar. Ele falou: "Da Isabela?" Ela foi para São Paulo com o bebê. Miguel cuidou de tudo, mas ficou aqui. A notícia veio como vento no rosto, fria e reconfortante ao mesmo tempo. "Talvez ele realmente tenha mudado", murmurou Clara. "Mas eu preciso ter certeza de que não amo o passado." "Amor não é passado, Clara. Ele só dorme." Quando Lívia foi embora, a tarde caiu em chuva. A de Copacabana era mansa, quase triste. Clara saiu do café, abriu o guarda-chuva e caminhou pela areia molhada. As gotas batiam no rosto, nas mãos, no ventre, lembrando-lhe que a vida renasce até no meio da dor. "Miguel", sussurrou olhando o horizonte lilás. "Se ainda estiver aqui, deixe que eu te encontre quando estiver pronta, não quando você estiver sozinho." A silhueta dela se perdeu sob a chuva. Atrás, a cidade acendia suas luzes. Talvez, em algum lugar, Miguel olhasse o mesmo mar, ouvindo o mesmo samba melancólico, tristeza. Ela não sabia, mas aquela chuva seria o prelúdio do reencontro que o destino preparava. Na manhã seguinte, o céu amanheceu úmido e cinza. Clara acordou cedo, tomou leite quente e observou o mar da janela. Tudo parecia igual, e ainda assim, dentro dela, algo se movia: saudade. 3 semanas sem ouvir a voz dele. 3 semanas de silêncio que não trazia paz, apenas ausência. O coração não esquecia porque a razão queria. Ele insistia em lembrar. Saiu para caminhar. A orla ainda molhada. Os primeiros corredores cruzando o calçadão,
O canto do mar estava aberto, com sua luz amarela convidativa. Clara entrou, pediu o mesmo café de antes e abriu o caderno. Às vezes, o mais difícil não é perdoar, mas aceitar que o amor ainda existe. Clara Menezes ainda gosta de escrever tomando café, hein? O coração dela disparou. Virou-se e ali estava Miguel. Molhado, o cabelo grudado na testa, o sorriso o mesmo de sempre. Aquele que a fazia amar e temer ao mesmo tempo. Miguel, desculpa aparecer assim. Lívia me contou que você vinha aqui. Você não devia. Eu sei. Mas se não viesse, me arrependeria. Sentou-se diante dela. O garçom, reconhecendo os dois, trouxe-lhe um café preto sem perguntar. Você está diferente, ela disse. Eu você, igual. Linda, forte. Não estou fingindo força, Miguel. Aprendi. Com quem? Com você. Ele baixou os olhos. Não vim pedir perdão. Vim porque sinto falta de você. Da sua voz, do seu jeito, da paz que você traz. Ela suspirou. Isso não muda nada. Somos de mundos diferentes. Dois mundos podem se encontrar, se pararem de fugir. E Isabela está em São Paulo. Cuido do que precisa, mas o que é meu de verdade ficou aqui. Clara fechou os olhos. Uma parte queria acreditar, outra temia. Você sempre diz que vai ficar, mas se alguém precisar de você, você vai. É da sua natureza. Não desta vez. Agora é escolha. E eu escolho você não por dever, nem pelo bebê, mas porque não sei viver sem você. Do lado de fora, a chuva recomeçou, fina, constante. As gotas batiam no vidro, no café, dissolvendo-se em pequenos círculos. Miguel falou baixo, quase um pedido. Se o amor ainda existe, não deixa a dor ser o que sobra. Clara levantou os olhos. Sabe o que mais doeu, Miguel? Não foi você amar outra. Foi achar que você tinha desaprendido a amar. Então me deixa provar que ainda sei, que posso amar direito. O amor não se aprende. O meu instinto é você. Ela respirou fundo, as lágrimas caindo. Miguel tocou a mão dela. Não chora. O rio já tem chuva demais. Ela riu entre lágrimas. Você continua dizendo as coisas mais tolas e mais impossíveis de odiar. Se isso te faz sorrir, eu posso ser tolo para sempre. O som do samba voltou da rua, misturado ao riso das crianças. A chuva, o mar e o coração de ambos pareciam seguir o mesmo compasso. Sabe o que mais odeio no rio? A chuva. Não. O fato de que toda chuva me faz lembrar de você. Miguel sorriu triste. Então me deixa transformar cada chuva em algo que te faça sorrir. Os olhos dela encontraram os dele. Não havia raiva, só cansaço e uma centelha de recomeço. Miguel, Sam, não promete nada, só fica. Ele assentiu. Ficaram em silêncio, ouvindo o som da chuva, o mar e o batimento de dois corações que, depois de tanto se perderem, enfim voltavam a compartilhar o mesmo ritmo. Quando a chuva cessou, Clara levantou-se. Miguel a acompanhou até a porta. Antes de sair, ela o olhou. Sabe por que ainda não disse que te perdoo? Por quê? Porque o perdão é silêncio. E silêncio não precisa de palavras. Ela se afastou sob as luzes refletidas nas poças da calçada. Miguel ficou parado, o coração tranquilo pela primeira vez. Não era o fim, era um começo limpo, lavado pela chuva. Acima de Copacabana, as nuvens se dissipavam devagar. O vento trazia o cheiro do mar e um samba distante, o samba de dois corações que, depois de errar o compasso, começavam a dançar de novo. A manhã no rio nasceu silenciosa, como um suspiro. Não havia mais chuva, apenas uma névoa fina sobre o mar de Copacabana, cobrindo os pequenos barcos ancorados ao longe. O sol ainda se escondia atrás dos prédios, espalhando uma luz alaranjada sobre os telhados e entrando pelas janelas do pequeno apartamento onde Clara Menezes despertava. Sentou-se devagar, respirando fundo. No silêncio, o som de seu próprio coração parecia ecoar. 6 meses de gestação, o bebê já crescido, movendo-se suavemente, como se quisesse conversar. Clara pousou a mão sobre o ventre e sussurrou. Bom dia, meu amor. O céu do rio está lindo hoje.
Acho que você vai gostar de ver o mar. Abriu a porta da varanda. O vento marítimo entrou, salgado, trazendo o cheiro de areia molhada e de sol nascente. As lembranças da noite de chuva com Miguel ainda existiam, mas já sem dor. Tornaram-se como aquarela antiga contornos que o tempo suaviza. Havia 3 dias que Miguel não mandava mensagem. Desde o reencontro no café de Copacabana, os dois pareciam ter combinado, em silêncio, dar espaço um ao outro. Clara aproveitava o intervalo para se reconstruir sentimentos, trabalho, fé. Voltara ao Hospital São Tomé em meio período, apenas nos plantões leves. Mas cada vez que passava pelos corredores, ouvia o eco dos passos dele dentro da memória. Naquele dia, tinha plantão de manhã. Lívia a esperava no portão, com 2 garrafinhas de suco na mão. Você está com boa cara. Dormiu bem? Melhor. Ele se mexe bastante. Acho que está forte. Ouvi dizer que Miguel vai ao setor de internação hoje cedo. Vocês vão se encontrar. Eu sei, respondeu Clara, com um sorriso calmo, mas triste. Lívia observou Sheila. Você está pronta, Clara? Para perdoar? Clara ficou em silêncio. Depois respondeu baixinho. Perdoar não é uma porta que se abre de uma vez. É um corredor. A gente caminha por ele, passo a passo. A maternidade estava cheia de sons vivos, choro de recém-nascido, rodas de maca, vozes apressadas. Clara revisava prontuários, circulando entre as pacientes. Tudo parecia rotineiro, até que sentiu um peso no ventre. Parou, respirou fundo, tentou se firmar. Só cansaço, pensou. Mas a dor voltou, mais forte. Lívia percebeu a palidez do rosto da amiga. Clara, está tudo bem? Só. Fiquei muito tempo em pé. Senta. Agora. Quando deu o primeiro passo, a dor explodiu. Clara caiu de joelhos, as mãos apertando a mesa. Lívia gritou. Chamem o médico. Depressa. O sangue manchou o chão branco. Clara sentiu o mundo se afastar. Não, não posso, murmurou. Não posso perder. Miguel estava no andar de cima, em reunião com residentes, quando o celular vibrou. A voz de Lívia veio em pânico. Miguel, é a Clara. Desmaiou. Sangramento, risco de aborto. O som do mundo parou. A caneta caiu da mão. Em segundos, Miguel já corria a escada abaixo, o coração batendo como sirene. Quando chegou, Clara estava deitada na maca, pálida, os lábios arroxeados. Ela perdeu muito sangue, disse Lívia, trêmula. Helena está a caminho. Miguel agarrou a mão de Clara. Clara, me ouve. Eu estou aqui. Vai ficar tudo bem. Miguel. A voz fraca, quebrada. Nosso bebê. Vai ficar bem. Eu prometo. Virou-se para a equipe. Preparem o ultrassom. Monitorem o batimento fetal agora. Foram minutos eternos. Helena chegou, tomou o controle da situação. Miguel ficou atrás, as mãos entrelaçadas, o olhar fixo na tela. 1, 2 minutos, até que o som apareceu tum-tum-tum-tum, forte, regular. Helena sorriu. O bebê está bem, sem descolamento. Foi apenas queda de pressão, stress. Miguel sentou-se, sem forças. As lágrimas vieram, quentes, inevitáveis. Clara também chorava de alívio. Ele beijou a mão dela. Graças a Deus, obrigado por ficar. Você fala demais. Ela sussurrou, fraca. E eu falarei sempre, se as palavras puderem te manter aqui. Helena olhou os dois com ternura. Clara precisa de descanso. Nada de discussões, nada de segredos. Ela precisa de paz. Lam. Miguel assentiu. Paz. Eu vou dar isso a ela. À tarde, Clara foi levada para um quarto particular. A luz do sol entrava suave pela janela. Miguel permaneceu ao lado dela, segurando-lhe a mão. O silêncio entre eles era leve, não vazio um lugar de reencontro. Você ainda está aqui? Ela perguntou, a voz rouca. Eu disse que não tenho mais para onde ir. O rio é grande, Miguel. Não, se você não estiver nele. Raul. Ela olhou o entardecer, os olhos refletindo o brilho do céu. Você não tem medo? De quê? De eu nunca mais te amar como antes. Não quero o amor de antes. Quero o de agora. Clara ficou calada.
tocada pela sinceridade. Você não sabe o que diz. Talvez, mas é o coração que fala, não eu. Helena voltou com o equipamento de ultrassom. Vamos ver o pequeno mais uma vez. O som suave do aparelho preencheu o quarto. Na tela, a silhueta minúscula girava na penumbra líquida. E então veio o som tum-tum-tum-tum. Rápido, firme. Clara chorou. Miguel também. Ele está forte, disse Helena. Miguel sussurrou. Como a mãe. Clara riu entre lágrimas. Você fala como se eu fosse heroína. Não. Você é só a mulher que mudou o meu mundo. Helena deixou-os sozinhos. A luz do pôr do sol cobria tudo de dourado. Sabe por que chamam o batimento de linha da vida? Perguntou Miguel. Porque mostra que estamos vivos? Mais do que isso. Porque lembra que, mesmo quebrada, a vida continua a pulsar. Cada batida é uma segunda chance. Clara sorriu. Você transforma tudo em poesia. Poesia é só outra forma de continuar acreditando no belo. Ela fechou os olhos. Miguel ficou olhando o rosto tranquilo, o respirar leve. Sussurrou, baixo. Clara, não sei se mereço. Mas se o amor é uma oração, você é a resposta. Lá fora, o sol se escondia no mar. O céu do rio ganhava tons de violeta. As ondas batiam suaves, como se a cidade inteira respirasse no mesmo compasso, o compasso de dois corações que, depois de tantas tempestades, reencontraram sua linha da vida. O amanhecer do rio brilhou dourado depois de muitos dias de chuva. A luz atravessava as janelas do Hospital São Tomé, cobrindo tudo com o calor delicado de um véu de seda. Clara abriu os olhos e sentiu o sol tocar o rosto. Ao lado do leito, Miguel dormia, a cabeça apoiada na cadeira, a mão ainda entrelaçada na dela como se temesse que, ao soltar, lá, tudo desaparecesse. Ela o observou em silêncio. O rosto sereno, sem o traço arrogante do médico confiante que todos conheciam. Era apenas um homem cansado, vulnerável, um homem que amava. E ao vê-lo assim, Clara compreendeu o que vinha negando por tanto tempo. Ainda o amava, não com a paixão febril de antes, mas com um afeto calmo, amadurecido pelo sofrimento e pela saudade. Retirou devagar a mão da dele. O movimento o despertou. Miguel piscou, depois sorriu, com a voz rouca de sono. Bom dia, meu amor. Clara riu baixinho. Você fala como se tudo fosse simples. Não é simples, mas vale a pena. Ele se levantou, ajeitou o jaleco e serviu-lhe um copo d'água. Como está se sentindo? Melhor. Acho que o bebê quer que a mãe dele fique tranquila. Lá. Miguel sorriu. Sentou-se ao lado da cama e, por um instante, o silêncio entre eles bastou. Pensei muito, disse ele, com a voz baixa. Sobretudo, Isabela, o filho dela, os erros que cometi, e percebi, a pessoa a quem devo o perdão mais profundo é você. Clara ficou quieta. Passou o dedo pela borda do copo. Você não me deve nada, Miguel. O que aconteceu, aconteceu, mas ainda vejo as feridas nos seus olhos. Ele se inclinou. O tom quebrado. Não posso apagar o passado, Clara, mas posso viver o resto da minha vida de um jeito que te faça nunca mais ter medo de mim. Ela o fitou. Os olhos dele não tinham mais orgulho, apenas verdade. Sabe, Miguel, disse ela, perdoar não é esquecer. É olhar para trás sem doer. Ainda não cheguei lá, mas acho que estou a caminho. Ele sorriu, o rosto banhado pela luz da manhã. Posso caminhar com você? Ela olhou o mar pela janela. Se prometeu ir devagar. Vou devagar. Desta vez, não perco nenhum passo. Ao meio-dia, Clara recebeu alta. Quando saiu do quarto, os enfermeiros aplaudiram. Lívia a abraçou apertado. Eu disse, mãe e filho são fortes. Obrigada por ficar ao meu lado, mesmo quando eu não merecia. Ninguém é forte sozinha, Clara. Miguel observava de longe, discreto. Quando ela se virou, ele ergueu o jaleco, fingindo solenidade. Seu médico particular está à disposição. Ela riu. Se continuar assim, desmaio de novo. Então deixo ser por uma boa causa. Os dois riram. E o riso, leve e sincero,
Soou como o fim de uma longa tempestade. À tarde, caminharam pela praia de Botafogo. O sol se derramava sobre o mar, as velas brancas balançando no horizonte. Clara andava devagar, a mão sobre o ventre. Miguel seguia ao lado, em silêncio. Lembra daqui? O lugar onde discutimos pela primeira vez. Você disse que o amor não bastava para manter duas pessoas juntas. Lou. E você foi embora. Porque tive medo. Mas agora entendo. O amor não é questão de bastar, ou não é questão de ter coragem para acreditar de novo. Ela o encarou. E você acredita? Acredito. Porque você ainda está aqui. Clara riu, enxugando uma lágrima. Você sabe fazer uma mulher chorar até quando o sol está lindo. Se for de alívio, eu aceito. Andaram mais um pouco. O sol descia devagar, tingindo o céu de cobre. As mãos se tocaram hesitantes, mas firmes. Ela não as afastou. Miguel, perguntou Clara, você acredita em segunda chance? Não. Eu acredito na última. Ela riu entre lágrimas. Você é impossível, mas eu te amo. Não precisou resposta. O aperto da mão bastou. O medo dentro dela se dissolveu, e o sol refletido no mar formou uma trilha dourada até o horizonte, a linha da vida, o caminho dos que ousam amar de novo. O entardecer caiu lento sobre o rio. No banco de madeira voltado ao mar, Clara e Miguel ficaram lado a lado, em silêncio. Era um silêncio cheio não de distância, mas de entendimento. Miguel colocou o copo de água de coco no chão e disse: Clara, eu achava que o perdão era algo que precisava pedir de você. Agora sei que preciso aprender a me perdoar também. Você se arrepende? Ele sorriu triste. Menos arrependimento, mais medo. Medo de te ferir outra vez. Clara respirou fundo. Eu também tive medo, Miguel, de confiar, de esperar. Mas descobri que o amor não desaparece quando erramos. Ele apenas espera por uma versão melhor de nós. Ele a olhou longamente. A luz dourada realçava o brilho dos olhos dela. Você acha que podemos recomeçar? Não recomeçar. Continuar. De onde paramos, mas com corações diferentes. Parece que estamos reescrevendo a história. A vida é assim vários rascunhos, até aprendermos a amar sem machucar. O vento soprou. Clara sentiu o bebê se mover e sorriu. Ele está ouvindo. Miguel pousou a mão sobre a dela. Sabe que os pais dele ainda estão aprendendo a se amar. As lágrimas vieram leves, boas. O céu ficou violeta. Clara se levantou e olhou o horizonte. Sabe, Miguel, acho que as pessoas perdoam não porque o outro merece, mas porque precisam de paz. Ele não respondeu. Eu carreguei raiva demais. De você, de mim, do destino. Mas quando ouvi o coração do nosso filho, entendi que raiva não alimenta nada, só mata o amor devagar. Miguel aproximou-se, o vento misturando o cabelo dela ao rosto dele. E agora? Está em paz? Aos pouco. Ele sorriu, sereno. Obrigado por não ter ido embora, por me deixar ficar. Não deixei você ficar. Só cansei de te odiar. E talvez seja assim que o amor recomeça. Riram juntos. O som misturou-se ao do mar, e ao longe, um grupo tocava samba de verão. Quer dançar? Na praia? No meio de todo mundo? Você mesma disse, a felicidade não precisa de lugar certo, só da pessoa certa. Você guarda tudo, hein? Guardo tudo sobre você. Ela suspirou, mas estendeu a mão. Sob as luzes amarelas, entre o samba e o murmúrio das ondas, começaram a dançar passos lentos, tímidos, verdadeiros. Ainda piso no seu pé, brincou ele. Eu ainda deixo. Desta vez não largo sua mão. Oh. Clara apenas sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. O rio pareceu parar, cidade, mar e céu unidos num mesmo compasso. Mais tarde, sentados na areia, os pés tocando a água, ela perguntou, você imaginou que chegaríamos até aqui? Não, mas rezei para ver esse seu sorriso de novo. Então promete, nunca mais me faça chorar. Ela beijou-lhe a testa. Prometo. Ela fechou os olhos. Eu te perdoo, Miguel. A frase veio suave, como brisa, mas encheu o ar. Miguel ficou imóvel, o olhar marejado,
e apertou-lhe a mão. Não precisavam dizer mais nada. Diante do mar, onde o céu tocava a água, parecia que passado e futuro se fundiam num único ponto de luz, o ponto do perdão. O céu do rio incendiou-se uma última vez antes da noite cair. E naquela noite, dois corações sentaram-se lado a lado, ouvindo a cidade cantar seu samba de paz. A primeira manhã depois da noite do perdão nasceu com uma luz quase milagrosa. O Rio de Janeiro parecia lavado pela chuva, pelas lágrimas, pelo tempo. O céu estava limpo. O mar se estendia em tons rosados sob o sol nascente. Da janela do pequeno apartamento em Botafogo, Clara acordou mais cedo que de costume. Não havia medo ao abrir os olhos, nem sombras do passado. Só o som das ondas e o ritmo tranquilo da própria respiração. De pé diante do espelho, penteou o cabelo. O vestido branco de algodão moldava suavemente o corpo já arredondado pelos 7 meses de gravidez. Sobre a mesa, um pequeno buquê de ipês amarelos. Ao lado, um bilhete escrito à mão, para Clara, que me ensinou que o amor não precisa ser perfeito, só verdadeiro. Clara sorriu. Miguel ainda sabia como fazer o coração dela estremecer com gestos simples. Tinham combinado de se encontrar naquela manhã no Jardim Botânico, o mesmo lugar do primeiro encontro, anos atrás. Ela não sabia se seria uma despedida ou um recomeço. Mas desta vez estava pronta. As ruas do Rio brilhavam sob o sol novo. O cheiro de café e pão de queijo se misturava ao vento morno. No táxi, Clara observava as árvores floridas, o movimento calmo da cidade, como se tudo sorrisse para ela não com euforia, mas com ternura. Quando chegou, Miguel já a esperava sob a velha ameixeira, onde haviam tirado a primeira foto juntos. Usava camisa branca, carregava uma bolsa de pano. O vento bagunçava-lhe o cabelo. E ao virar-se, Clara viu no olhar dele algo familiar, não mais medo, mas fé. Bom dia. Bom dia, Clara. Ele estendeu a mão. Consegue andar? Trouxe um banquinho, caso precise. Ela riu. Sou enfermeira obstetra, Miguel. Sei meus limites, mas continuo sendo médico. E sei que o seu coração às vezes esquece de descansar. Riram juntos. O som leve ecoou entre as árvores e o sol. Caminharam por entre folhas secas. O canto dos colibris riscando o ar. O murmúrio de uma cascata se misturava ao vento. Tudo parecia suspenso no tempo. Pararam junto ao lago de lótus. A água espelhava o céu cor-de-rosa. «Sabe por que escolhi este lugar?» perguntou Miguel. «Porque foi aqui que tudo começou, e porque quero que seja aqui que continue». Tirou da bolsa um caderno de capa de couro e o entregou a ela. «Meu diário. Desde o dia em que você foi embora. Talvez se irrite, talvez chore, mas cada página é a prova de que te amei com medo, com erros e depois com consciência». Clara folheou algumas páginas. A caligrafia inclinada, apressada. Ela foi embora. Nunca pensei que o silêncio pudesse fazer barulho. Hoje ouvi o coração do bebê e o meu. Eles batem no mesmo ritmo. Não vou pedir para voltar. Só quero que ela seja feliz, mesmo sem mim. Fechou o caderno. As lágrimas desceram suaves. Miguel, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só sentir. Ned. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro, um colar simples, com 2 batimentos cardíacos entrelaçados. Não é um pedido de casamento. É só um lembrete. Onde quer que estejamos, nossos corações batem juntos. Clara segurou o pingente. Você continua sendo o Miguel das metáforas. E você, a Clara que eu nunca consegui decifrar. O vento espalhou pétalas de ipê pelo chão. Clara pousou a mão sobre o ventre. Ele está ouvindo, Miguel. Ele segurou a mão dela e a levou ao peito. E o meu coração também. Ficaram assim, imóveis, sob o sol. Nenhuma promessa, apenas presença. Miguel, disse Clara, se amanhã eu tiver medo, você pode me lembrar de que já fui forte? Não vou esperar até amanhã. Lembro agora, antes que o medo chegue. Ela riu, chorando. Eram lágrimas de paz. À tarde, saíram do Jardim Botânico. Antes de entrarem no carro, Miguel olhou o céu dourado. Está ouvindo? De longe,
Um violão tocava Chega de Saudade. Clara sorriu. O amor brasileiro tem o melhor gosto musical. E eu a melhor escolha. O carro partiu devagar, enquanto o sol se deitava sobre o caminho coberto de folhas amarelas à estrada onde dois corações, depois de se perderem, haviam se reencontrado sob o sopro de rio. À noite, a cidade parecia um espelho de estrelas. As luzes da orla da Guanabara cintilavam sobre o mar calmo. O vento trazia cheiro de jasmim e o som distante de um samba lento, Eu Sei Que Vou Te Amar. Clara e Miguel estavam na varanda do apartamento. 2 chás de erva doce fumegavam sobre a mesa. Ela, com o ventre grande sob o vestido branco. Ele, com a mão pousada ali, sentindo o movimento do bebê. Está se mexendo tanto. Talvez queira ser médico ou músico. O ritmo dele é perfeito. Parece até um samba. Miguel riu. O que importa é ter um coração forte, como o seu. Ela olhou o mar. É curioso, não é? Tudo o que passamos a tempestade, as feridas nos trouxe até aqui. Acho que só quando perdemos tudo é que entendemos o que realmente importa. Silêncio. Depois Clara perguntou, Você acha que merecemos outra chance? Miguel apertou a mão dela. Nunca achei que precisássemos de uma nova chance. Porque nunca deixei de acreditar que você era o meu destino. Ela sorriu entre lágrimas. Sabe o que mais odeio em você? Que quando fala assim, eu acredito. Então não odeie. Só acredite. Entrou no quarto e voltou com uma caixinha prateada. Dentro, um anel simples, gravado com as iniciais C mais M. Não é um pedido de casamento, é uma promessa. Onde quer que o sol nasça, eu estarei segurando a sua mão. Clara colocou o anel, emocionada. Você é o brasileiro mais poético que existe. Não é poesia. É medo de te perder outra vez. Riram. O riso se misturou ao som das ondas e do violão distante. Mais tarde, sob a luz suave das velas, Clara recostou a cabeça no ombro dele. Está ouvindo? O quê? O som do rio respirando. E ele ouviu. O mar, o vento, o murmúrio dos carros, o samba longe. Tudo pulsava no mesmo compasso o coração da cidade, o deles. Sabe, disse Miguel, achei que amar fosse se fundir em um só. Mas agora entendo. É bater no mesmo ritmo, mesmo sendo 2 corações. Clara sorriu. E, quando um parar, o outro continua batendo pelos 2. Ele beijou-lhe a testa. Se um dia você fraquejar, prometo bater em dobro. Ela riu entre lágrimas. Não diga mais nada. Fique só aqui. Quero lembrar do rio assim. Ficaram olhando a lua sobre a baía, o reflexo prateado nas águas calmas. Tudo o sal, a brisa, o calor se misturava numa paz nova. Perto do amanhecer, Clara adormeceu. Miguel ficou observando-a, a luz rosada filtrando-se pelas cortinas. O rosto dela estava sereno, igual ao dia em que se conheceram. Ele sussurrou, para ela e para o bebê, obrigado por ficar. Obrigado por me ensinar o que é amar de verdade. O sol surgiu. O ouro da manhã espalhou-se pelo mar e o som distante de aquarela do Brasil encheu o ar. Clara abriu os olhos, sorriu. Miguel, sabe o que você fez? O quê? Transformou a pior tempestade da minha vida no amanhecer mais bonito. Não foi o sol, Clara. Foi você. Ela olhou pela janela. O rio acordava vozes, ondas, música e, dentro do pequeno apartamento, 2 corações que um dia se quebraram agora batiam em uníssono, recebendo o primeiro amanhecer de uma nova vida. Mais tarde, Clara escreveu no diário. O amor não morre na tempestade. Ele apenas espera a luz para florescer de novo, como o sol depois da longa noite. E hoje, quando o rio amanheceu dourado, eu soube. Eu renasci.